Boa noite a todos. Sou Boa terapeuta noite. Alessandra Paulino Pandolfo e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre somatização, né? Então, o tema da live de hoje é somatização. Toda emoção não resolvida se manifesta no físico. Então, nós podemos observar que ao longo dos anos, vem se falando bastante sobre isso, né? Eu sei que não são só terapeutas que vão assistir isso, mas somatização também, algumas pessoas, é conhecida também como psicossomático, né? Que é a mesma coisa. Então, lá, o que é somatização? Emoções e conflitos não resolvidos aparecem como sintomas no corpo. É a linguagem do corpo quando a mente não é ouvida. Ou seja, a palavra soma representa o corpo e isação representa o quê? Partes do corpo, manifestações, né? Representa sintomas de determinadas partes do corpo. Então, somatização nada mais é do que o corpo manifestando aquilo que está na sua mente, no seu inconsciente. Então, como o corpo fala? Dores recorrentes sem causa médica, tensão muscular constante, alterações no sono e na digestão, cansaço excessivo. Então, nós podemos observar que já começa dores recorrentes sem causa médica clara. Para, para que possa ser diagnosticado isso, tem que ser feito exames, né? Tem que ser avaliado o histórico da pessoa. Não é somente que falar, eu sou saudável, eu me alimento bem, eu durmo bem, eu faço atividade física, estou, sentindo dores nos músculos, mas não tem nada a ver. Então, não é uma coisa que pode ser diagnosticada somente na fala, nós temos que ter exames para comprovar isso. Emoções mais ligadas à somatização. Ou seja, a somatização ela é gerada pelo nosso inconsciente através das emoções do longo da nossa vida, né? Como nós estávamos conversando anteriormente, um pouquinho antes de começar a live, né? A maioria dos traumas vem da infância, teve uma infância mais tranquila, mas teve uma adolescência mais conturbada, as emoções também mais acirradas, que a adolescência geralmente é mais complicadinha mesmo, né? Outros, na hora que começa na faixa, na parte de trabalhar, na parte de ter que sair de casa, de querer uma autonomia, né? Não depender mais dos pais. Então, tudo isso varia de pessoa para pessoa. E todas essas emoções listadas aqui, elas fazem parte da nossa vida. São emoções que nós temos que passar, porque nós estamos vivos, nós estamos o quê? No meio, faz parte. Porque ansiedade, ansiedade, todos nós temos que ter o quê? Uma quantia de ansiedade saudável, né? Aquela ansiedade, por exemplo, o primeiro namoradinho, né, que dispara o coração, são ansiedades saudáveis. Vou fazer uma prova, vou fazer uma entrevista de emprego. Isso daí são ansiedades que fazem parte da nossa vida, do nosso cotidiano e não afetam o quê? O nosso dia a dia. Agora, a partir do momento que essa ansiedade começa a afetar o nosso dia a dia, afetar o nosso convívio, né? Ela já pode ser chamada, vocês já ouviram falar de transtorno de ansiedade, porque a pessoa não consegue mais trabalhar, a pessoa não consegue mais ter um convívio social, atrapalha o convívio familiar. Porque, olha lá, ansiedade, palpitações, falta de ar. Eu não sei se alguém aqui já teve crises de ansiedade. Gente, é Eu terrível. tive Porque problema quando a pessoa começa a ter crises de ansiedade, do nada, que, entre aspas, né, vamos dizer assim, não do nada, são disparados gatilhos quando essa pessoa, deixa eu dar um exemplo. Por exemplo, essa pessoa saiu de casa para ir trabalhar e sofreu um assalto, né? Então aquilo ali ficou gravado no inconsciente dela. Passou aquela parte daquela fase do assalto, aquele problema, né? Ela se recuperou. Só que um mês, 2 meses, 5 meses, 6 meses depois, ela começa a voltar o quê? A vida dela normal. Só que
Quando ela começa a se arrumar, que ela vai sair de casa, ela tem o quê? Uma crise de ansiedade. Fala assim, ah, mas eu não sei por quê, não tenho problema nenhum, só que esse assalto, esse problema que ela teve, né, há 6 meses atrás, há um ano atrás, quando ela parte para a ação de sair de casa, o inconsciente dela já liga isso ao quê? Ah, lá fora é perigoso, né? Já, o inconsciente dela já traz aquela sensação. Quando a pessoa começa a ter crise de ansiedade, o coração dispara, são chamados de arritmia cardíaca, começa a ter falta de ar, alguns têm vertigem, outros começam a querer desmaiar. Ou seja, é uma sensação de morte. Só quem passou sabe por isso. E nós temos que compreender que essa somatização, faz exames clínicos e não mostra nada, o exame está normal. Só que a dor que a pessoa passa é real, é verdadeira, não é frescura, não é invenção. O inconsciente dela causa essa dor. Ela sente toda essa dor, né? E o que acontece? Muitas pessoas não entendem isso. Não acreditam, pensam que é frescura. Um outro exemplo, é a depressão, né? Depressão. Tem muita gente, por falta de conhecimento, por falta de procurar se informar, não fala assim, é frescura, é isso, é aquilo, rotula a pessoa de várias coisas, né? Tá com preguiça, não quer trabalhar, mas não. Ela está o quê? Está com depressão, que seria uma doença. Aí tem o parênteses, que pode ser o quê? Emocional ou por fatores físicos, né? Faltas de vitaminas, faltas de nutrientes, aí tem que ser avaliado. Outra emoção, raiva reprimida. Ela causa dores musculares e enxaqueca. A pessoa começa a ter muitas dores de cabeça, muita enxaqueca. Ah, mas antes ela não tinha. Faz o exame, não mostra nada nos exames, está normal. O que tem que ser avaliado? Tem que começar a observar o que mudou na vida dessa pessoa. Ela começou a trabalhar num ambiente estressante, né? Ela teve perdas recentes, ou seja, nós temos que fazer um histórico, um levantamento da vida dessa pessoa, porque isso daí está disparando gatilhos que está fazendo ela ter o quê? Essas enxaquecas recorrentes, essas dores musculares, porque são todos os sentimentos que nós temos, as emoções, que às vezes são coisas rápidas que passam durante o dia a dia que você nem percebe, né? Só que aquilo ali fica gravado no seu inconsciente. Tristeza. A tristeza pode causar fadiga e baixa imunidade. Deixa eu ver um exemplo clássico de tristeza, né? A pessoa está em luto, perdeu alguém da família, tem que passar aquele processo do luto, tem que passar aquela tristeza. Só que se aquilo ali começar a perdurar, a passar por muito tempo, né, ficar naquela tristeza, naquela angústia, já é uma coisa que tem que ser observada, que não pode deixar a pessoa ficar. Eu já conheci pessoas que perderam entes queridos e depois nunca mais se recuperaram. Né? Começava com uma tristeza acentuada, é normal, porque faleceu um parente, é, faleceu um amigo querido e a pessoa não se recuperava. E isso, gente, é uma coisa que a própria pessoa não consegue enxergar, muitas vezes, né? Que às vezes fala, mas reage, faz isso, faz aquilo, mas a própria pessoa não consegue ver isso. Medo. Medo, problemas digestivos. Medo também é o quê? É uma coisa que faz parte do nosso cotidiano. Até para nossa própria segurança, nós temos que ter o quê? Uma dosagem de medo, né? Que, por exemplo, se você está numa via, você sabe que lá é perigoso, tem muito assalto, você não vai encostar o carro e parar naquela via. Porque você tem o quê? Você tem a consciência, né? Seria o quê? Um medo saudável. Nós temos que ter esse medo para nos proteger. Quando esse medo se torna excessivo, o que acontece? Quando nós estamos com medo, o nosso organismo ele começa a soltar adrenalina, né? O nosso inconsciente começa a soltar muita adrenalina no nosso organismo. Quando nós estamos com medo, nós estamos o quê? Em sistema de alerta, né? Então, quando você está num lugar estranho, você está em alguma situação fora do seu cotidiano, você fica o quê? Você não fica mais alerta, você não fica mais atenta, né?
Só que é uma coisa saudável. A partir do momento que isso começa a te trazer prejuízos, você não consegue mais sair de casa, você não consegue mais interagir com outras pessoas na rua, você não consegue mais ter uma vida normal, isso começa a somatizar. Ou seja, vai chegar um ponto, ah, mas eu tô com medo de sair de casa, eu tô com medo de trabalhar, eu tô com medo de viver. Tá, não tô sentindo nada, mas com o passar do tempo, isso vai começar a se manifestar no seu corpo. Exemplos comuns: dor de cabeça em momentos de estresse, dor no estômago antes de situações importantes, dor Sim. nas costas após longos períodos de preocupação. Esses são os exemplos mais comuns, né? Mas na frente, eu vou, eu vou passar para vocês. Teve uma pesquisa feita aonde mostra o índice de aumento de doenças somáticas registradas em, em universidades, em hospitais. Por quê? E hoje também há uma grande, como que eu vou dizer, uma falta de conhecimento, né? Porque quando começa a se investigar, ah, a pessoa não apresenta os exames normais, não apresenta alterações, começa a se fazer uma investigação, procurar muita coisa, a pessoa acaba começando a adoecer. Por quê? Faz o exame, não dá nada, faz outro, não dá nada, faz outro. Ou seja, tá faltando informação de alguns médicos, né? Que começa a virar a pessoa do avesso, não falta aquela conversa, aquela parte da empatia, né? De conversar com a pessoa, de saber qual é o estado que a pessoa tá na vida dela, que situação, se ela tá numa situação estressante, se ela tá passando por problemas, se ela está com problemas financeiros, porque muitas vezes os problemas que a pessoa tem na vida está descarregando o quê? No físico, né? Os problemas emocionais. E como não é avaliado isso, é somente avaliado o quê? O físico, né? Fez os exames, não apresentou nada, então o que que começam? Ah, tá com ansiedade, tá com crise de ansiedade. Começa o quê? Com medicação. Hoje está muito comum, né? Ah, teve uma crise de ansiedade, dele medicação. Ah, tá muito triste, vão dar uma medicação. E não é por aí. Emoções mais ligadas à somatização. Ah, eu voltei, desculpa. Impactos na vida. A redução da qualidade de vida, limitações físicas, aumento do estresse emocional e o ciclo da dor e ansiedade. Então, é aquilo que eu já comentei no começo, né? Redução da qualidade de vida, porque a pessoa começa a ficar desanimada, né? Começa a perder o quê? Gosto pela vida, começa a perder, a não ter mais sentido porque a pessoa começa a sentir dor, sentir aquelas dores, não sabe de onde está vindo, está fazendo um exame atrás de outro, não aparece a causa, né? E, infelizmente, muitos não encontram médicos sensíveis para verem esse lado e a pessoa vai o quê? Vai se limitando. Dores físicas. Eu conheço uma pessoa que ela tem crises terríveis de fibromialgia, né? Fibromialgia é aquela dor que ataca o corpo inteiro e ela sabe que é emocional, porque ela tem muitos problemas, cuida dos pais, os pais já são idosos, então assim, a carga dela é muito grande. Só que ela não tenho tempo para me cuidar, não tenho tempo para não se prioriza, né? E aí o que que é mais fácil? Entrar na medicação. É mais fácil tomar medicação do que ter que parar e olhar para si mesmo. Não, eu não posso fazer isso sozinha, ter que delegar, dividir as tarefas, né? Tem mais irmãos, tem mais parentes, mas não, ela abraça tudo. Ah, ninguém faz como eu faço, ninguém cuida como eu cuido. Aí é onde vem as doenças físicas. O aumento do estresse emocional, né? Com, quanto maior estresse, maior
as maiores as dores, né? Mais coisas vão aparecendo. Um estudo mostrou que o aumento do estresse emocional em determinadas profissões são um dos grandes campeões de afastamento por ansiedade, por depressão, ou seja, na parte de militar, nas pessoas que trabalham em hospitais, nas pessoas que trabalham em presídios, porque são trabalhos de alto nível estressante, né? Socorristas que trabalham com ambulâncias do SAMU, de socorro. Então, são trabalhos, e tem vários outros, né? Só que esses aí foram que fizeram parte da pesquisa. E isso vai acarretar o quê? Num ciclo de dor e ansiedade, né? Ela se acalma um pouquinho, acontece alguma coisa que tira ela daquela calmaria, que estressa um pouquinho, já começa tudo de novo. Ou seja, vai virando uma bola de neve. O ciclo da somatização. Emoção não expressa, corpo registra atenção. Sintomas físicos aparecem, preocupação aumenta o sintoma e o reforço do ciclo, né? Então, nós podemos observar que isso está ligado totalmente às emoções. A partir do momento, porque hoje, o que está acontecendo? Eu não me lembro se foi um psiquiatra, um terapeuta, eu estava ouvindo uma live, se foi a doutora Ana Beatriz Barbosa, agora eu não lembro quem que foi. Ela ainda falou assim que hoje as pessoas estão surtadas. Por quê? Do nada. Só que não é do nada, né? Já é um Eu acho histórico que que faz vem, as pessoas estão surtando no trânsito, uma um está quantidade. matando o outro por nada. Tem muitos casos de pessoas Não que vai dar têm aquela crise nervosa ou comete aquelas barbaridades, depois, quando ela é presa, ela não lembra o que que aconteceu, por que que ela fez aquilo, porque hoje as pessoas estão no limite, né? No limite do estresse, no limite da ansiedade, no limite das suas emoções. Porque hoje não tem tempo de cuidar das emoções, tem que trabalhar, tem que ter dinheiro, tem que passear, tem que suprir todas as necessidades, né? As emoções ficam o quê? Em último lugar. Isso é quando a pessoa se propõe a tratar das suas emoções. Como identificar? Quando exames médicos não explicam os sintomas, sintomas aparecem em momentos de estresse, melhoram ou pioram de acordo com o estado emocional. Então, essas são umas, né? Tem várias outras formas. Um exemplo que eu posso dar para vocês, a pandemia. Eu agora me fugiu, não lembro quantos por cento dos divórcios aumentaram na pandemia. Aumentou muito o índice de divórcio na pandemia. Por quê? Antes da pandemia, as pessoas, os casais, todo mundo trabalhava, os filhos para a escola, chegava à noite, né? Isso é, quando se encontrava todo mundo, depois no outro dia a mesma rotina, saía cedo, só voltava à noite. Só que quando começou a pandemia, as pessoas foram o quê? Obrigadas a ficarem presas dentro do mesmo ambiente. Aí tiveram que começar o quê? A discutir aquelas coisas que estavam incomodando. Não podia mais viajar final de semana, não podia escapar, né? Começaram a ter que lidar com as suas próprias emoções, lidar com os filhos, lidar o próprio casal, lidar com o relacionamento. Então, a pandemia mexeu muito, mas muito mesmo. Agora eu não me recordo. Depois, se vocês me lembrarem, eu vou pesquisar de novo, eu falo para vocês. Mas eu não lembro em quantos por cento aumentou o índice de divórcio na pandemia. Devido ao quê? A terem que resolver as relações deles. Porque antes da pandemia era fácil. Saía cedo, voltava de noite, ficava o mínimo possível, né? Se tivesse alguma discussão, alguma coisa, no outro dia já saía, final de semana inventava uma viagem, uma outra coisa assim, não tinham que parar para resolver as questões pessoais. A partir do momento que tiveram que ficar dentro do ambiente lá, só a família, muitas famílias se desfizeram, porque faltou a maturidade para conseguir resolver os seus problemas.
Caminhos para o cuidado. Terapia para identificar emoções, técnicas de relaxamento e respiração, atividade física regular, escrita terapêutica ou medicação e buscar o apoio profissional. Gente, o melhor caminho é começar a nos conhecermos, tá? Não adianta nada você seguir uma lista de técnicas, de dicas, se você não parar e começar a ouvir você mesmo, começar a entender os seus sentimentos. Espera aí, por que que eu tô triste hoje? Ah, mas o que que foi que aconteceu que disparou esse gatilho que me deu essa ansiedade, né? Por que que, por que que eu não quero sair de casa? O que que tá me incomodando que eu não sei o que que é? Então, a terapia, ela ajuda muito a pessoa começar a identificar, começar a ter uma, para tudo na vida, né? Começar a ter uma vida mais saudável, praticar atividade física. Só que não adianta nada você ir lá participar de uma maratona e você não começar a lidar com as suas emoções, a lidar com aquilo que está te incomodando, né? Então você pode fazer o quê? Uma caminhada 2, 3 vezes por semana e tratar seu emocional. Vai ser muito melhor do que você se matar a semana inteira numa academia e não lidar com o seu emocional. É fácil? Não, não é fácil. Dói, dói. Machuca, machuca. Só que é uma coisa que é libertador. Porque a partir do momento que nós começamos a nos conhecer, começamos a lidar com os nossos sentimentos, nós nos fortalecemos. E não são qualquer coisa que vai nos tirar do, do, do prumo, né? Não é qualquer coisinha que vai fazer nós termos crise de ansiedade, ter tristeza excessiva, ter depressão, né? Por quê? Porque nós estamos começando a nos conhecermos. E você, não sei se vocês já ouviram, né? É aquela famosa frase: gente ferida fere os outros, gente curada cura os outros, né? Então não adianta nada eu querer ajudar as pessoas, querer ajudar meus clientes, sendo que eu não estou bem. Como que eu vou ajudar outra pessoa, sendo que eu não estou conseguindo me ajudar? Vocês concordam? Né? Então, primeiro, e eu falo por experiência própria, porque quando nós não procuramos, esse negócio de lidar com o emocional, nós não fomos criados para isso. Por exemplo, quando eu cresci, ninguém falou que eu tinha que cuidar das minhas emoções, ninguém me ensinou como cuidar, né? Ah, você tá chorando, ah, é birrenta, não sei o quê, mas ninguém me explicou que tinha que ir lá perguntar o porquê que tá chorando, o que que tá acontecendo. Ah, você tá com raiva? É seu direito, você pode ficar com raiva, você quer se expressar? Eu não aprendi isso, né? Sempre é, para de chorar, você tá chorando por quê, né? É frescura. Que nós não aprendemos a cuidar das nossas emoções. E também não tem como a gente cobrar dos pais, das pessoas que cuidaram de nós, porque eles também não sabiam isso, não sabiam como lidar com as próprias emoções. Então, entra naquele ciclo, a gente começa a repetir aquilo que a gente aprendeu. Aí, dos pais passa para a gente, da gente passa para os filhos passam para os netos, né? E cabe o quê? A nós cortarmos esse ciclo. Porque a partir do momento que muitas pessoas não gostam, se ofendem quando falam assim, ah, você é ignorante. Nessa parte, eu sou ignorante, porque o que que é ser ignorante? É você não ter conhecimento de determinado assunto, né? Então, eu não aprendi que eu tinha que controlar a minha raiva, que eu tinha que saber. Eu pensava, ah, eu tô com raiva, então eu sou ruim. Eu sou mal porque eu tô com raiva de fulano, né? Mas não é assim. Faz parte da vida, faz parte do aprendizado, são processos que todos nós passamos. Ansiedade, raiva, tristeza, angústia, só que nós temos que aprender a lidar com isso, porque a vida é muito boa, é muito maravilhosa. Só que quando a gente não sabe viver com isso, a gente não aprende a lidar com isso, a vida é ruim, a vida não tem sentido. Por isso que tem muitas pessoas tirando a vida.
estão se matando. Porque a dor interna delas é tão grande, não que elas queiram tirar a vida delas, elas querem acabar com a dor. Aqui, ó, esse tema investigativo, ele é é um estudo que foi feito sobre a somatização nos hospitais e em clínicas universitárias. Então, prevalência em clínicas gerais quer dizer o quê? É um estudo que foram feitos. De 20 a 25% dos pacientes apresentam sintomas físicos sem explicação médica. Ou seja, de 100% dos pacientes que vão, a somatização é muito comum, especialmente na atenção primária, que seria o quê? Os pronto atendimento, pronto-socorro, aquele primeiro atendimento às pessoas, né? De 20 a 25% dos pacientes, ou seja, é muita gente. Chega lá com parecendo, achando que está tendo um ataque cardíaco, né? Coração disparado, mão suando, dor no peito, arritmia cardíaca, aí faz os exames, você vai ver, não, ela está tendo uma crise de ansiedade, porque os exames dão normal, não tem nada. Nos diagnósticos, os critérios tradicionais detectam poucos casos. Versões abreviadas identificam mais pacientes. Então, deve ser visto como espectro de intensidade e não tudo ou nada. Ou seja, só vai detectar que a pessoa está tendo tá tendo um problema somático só quando ela chega já com a crise de ansiedade aflorada, né? É tudo ou nada. Se ela chega lá achando que tá morrendo, aí sim, não, isso daí fez os exames, não deu nada. Ou seja, mas quando ela começa aos pouquinhos, né? Como foi falado no começo, aquela tristeza, isso não é diagnosticado. Reconhecimento pelos médicos. Muitos sintomas não são identificados como emocionais. Gera exames em excesso e tratamentos ineficazes se não houver olhar psicossomático, que é o que nós comentamos lá no começo, né? Começa a fazer um monte de exames e não dá nada. Aí, tá com crise de ansiedade, vou dar um remedinho, né? Acho que tá muito triste, já faz um tempinho. Isso aí é o início de depressão, vamos dar mais um remedinho. O que que acontece? Excesso de exames ineficazes, ou seja, começa a investigar, não aparece nada, eles vão tratando, vão dando medicação. O, o problema é o quê? Somático, é da cabeça, né? É do inconsciente da pessoa. Ela parou de tomar o remédio, o que que acontece? Os sintomas volta tudo, porque está tratando somente os sintomas, não está tratando a causa. Então não resolve. Impacto emocional e funcional. Maior ansiedade, depressão, incapacidade funcional e baixa qualidade de vida. Porque eu já conheci pessoas que tomavam remédios controlados há 10 anos. Como que vocês acham que o emocional dessa pessoa não está? Né? E eu acredito que deve ter gente que toma há mais tempo, né? O, Deixa eu achar. Tá, depressão, somatização afeta não só o corpo, mas também o bem-estar emocional e social. Ou seja, ela não se sente segura para viver sozinha, não se sente segura para viver numa sociedade, ela se isola, ela se torna dependente das medicações, né? Terapias psicossomáticas, TCC e multidifúnese. Não sei como que pronuncia isso daqui, mas esse TCC é aquelas terapias de comportamentos cognitivos, né? Reduz sintomas físicos e psicológicos, melhora a dor, fadiga e qualidade de vida. Intervenções psicológicas são as mais eficazes no tratamento, ou seja, em muitos casos não se precisa nem entrar com medicação, né? Só que isso daí já virou uma coisa tão comum que não sei se vocês veem, tipo assim, das piadas mais comum, qualquer coisinha, toma um Rivotrilzinho, né? Porque já é uma coisa tão banalizada que qualquer um vai em um posto de saúde, em qualquer lugar, eu tô com isso, tô com aquilo e consegue uma receita. Mecanismos explicativos.
não é só sensibilidade aumentada, a interpretação distorcida dos sinais do corpo. O sintoma é real, mas nasce de forma como mente e corpo se comunicam. Por exemplo, vocês já devem ter ouvido falar de gravidez emocional. O cérebro da mulher, o inconsciente da mulher faz o quê? Os seios começam a ficar doloridos, começam a dilatar, a barriga começa a crescer, é como se ela estivesse realmente grávida. Algumas começam até a produzir leite, né? Mas isso, é mentira? Não. O inconsciente dela entendeu que ela está grávida, só que ela não tem nada, é uma gestação emocional. Como não tem estudos baseados, registrados cientificamente, então eu peguei uma estimativa de indicativo. A evolução de indicadores relacionados à somatização, isso aqui é no Brasil, de 2021 a 2025, ou seja, nos últimos 5 anos. Então, nós podemos observar que em 2021, 10%, né, dos indicadores de estimativa das pessoas que iam a médicos, a pronto atendimentos, a ambulatórios, era diagnosticado o quê? Com somatização, né? Que eles passavam com problemas psicológicos, passavam para terapeutas, para psiquiatras, psicólogos. Acho que geralmente primeiro é psicólogo, né? O psicólogo vendo a necessidade, ele encaminha para um psiquiatra. Em 2022, já subiu para 12,5%. Isso é um dado só do Brasil. 2023 já subiu para 15%. 2024, essa parte que vocês estão vendo, ó, 15, 19 e 22, são o quê? Pós-pandemia. Vocês viram que como aumentou muito na pandemia? Então, hoje em dia, já está começando a aceitar muito, né, os problemas somáticos, não só físicos. Um exemplo disso tem o Sistema Respiratório Digestivo, que é Metafísica da Saúde. São 5 volumes, ele fala diretamente sobre o que tal problema representa no corpo, né? No sistema respiratório, no sistema digestivo, o que cada um, em cada parte do corpo, representa uma emoção. Esse daqui é um exemplo, mas tem vários outros livros. O corpo fala o que a mente cala. Escutar suas emoções é o primeiro passo para a cura, né? E é fácil? Não. Primeiro nós temos que começar a querer escutar, a descobrir, né? O que nós sentimos, como nós estamos, porque hoje não tem mais tempo para isso, né? Tempo para trabalhar, tempo para estudar, é tempo para criar filhos, fazer isso, fazer aquilo, e não sobra tempo para a gente cuidar do nosso emocional. Obrigado pela participação, agradeço a todos, tenham uma boa noite. Acabou, Ione.